Olá, sejam muito bem-vindas ao Mãecast, esse programa feito com muito carinho para você. Eu sou a Nanda Leite e eu vou falar diversos assuntos relacionados à maternidade. Na descrição do vídeo tem o link da página, segue o Maternar Sem Culpa, esse projeto que tem como intenção o acolhimento com as mães. E surgiu a ideia desse programa. Então segue lá, curte, comenta, compartilha e aqui no YouTube já se inscreve no canal, ativa o sininho porque toda semana tem episódio novo. A convidada de hoje, ela é mãe de 3, da Helena, da Iris e da Flora. Consultora familiar, mais de 3.500 famílias atendidas desde 2008 pelo mundo. Bióloga, criadora do método Sosseguinho. E ela escreveu 2 livros, Educando com Respeito e Durma Tranquila. Esse assunto é de extrema importância para a gente trazer muita informação e orientação sobre o sono. Seja bem-vinda, Renata Bermudes. Obrigada pelo convite. Obrigada, viu, pela tua disponibilidade. E hoje, nesse dia chuvoso, né, que a gente está gravando aqui. É gostoso, tá acolhedor, né? A gente foge um pouquinho do frio e da chuva e vai bater um papo. Obrigada, viu? Obrigada pela tua disponibilidade, pelo teu tempo. E a gente já vai abrir falando, porque esse tema, gente, é muito importante a gente falar sobre o sono. Sobre todos, né? Mas eu acho que o sono é uma coisa que tira qualquer mãe do prumo. Qualquer pai e mãe, né? Já avisam pra gente na gravidez, né? Tipo, vai fazendo poupança de sono. Pois é, já falam, durma tudo que você tem pra dormir agora, pra já começar a, né, se preparar pra isso. Fala um pouquinho primeiro da sua jornada, como que você chegou, né, ao sono, consultora familiar? Eu me formei em Ciências Biológicas em 2005. E aí, em 2008, eu tive Helena, que é a minha primeira filha mais velha, tá agora vai fazer 14 anos já esse ano. O tempo passa rápido, né? Sim. E Helena começou que mamava no peito e dormia, depois ela mamava, eu tinha que dar uma balançadinha e ela dormia, depois eu tinha que dar uma balançadona e ela não dormia. E foi virando uma briga de foice, assim. E quando ela tinha 3 meses, ela acordava de meia em meia hora a noite toda. E eu sou uma pessoa que não funciona se não dorme. Ela mamava no seio? No seio. E fazia livre demanda? Isso, só que ela era muito tranquila, por exemplo. Desde a hora que nasceu, ela mamava de 4 em 4 horas. E aí chegava de noite, era um desespero, assim. Nossa. No desespero eu dei chupeta também, mas nada funcionava. E aí eu tive um clique, assim, que... Acho que eu sempre falo por ser bióloga, né? Me perdoem as comparações, mas eu disse assim, não tem um primata no universo que sacuda o filhote. É verdade. Se a gente parar para pensar, grudam na mãe e dormem. Eu disse, eu tô fazendo alguma coisa de errado aqui, né? E aí eu fui comprar tudo que eu achei de livro sobre neurologia do sono, eles não largam o filhote, mas também não chacoalham, não, né? O filhote se aconchega ali ou agarra na mãe. Ou, às vezes nem é na mãe, né? Tem alguns primatas que são outros do grupo que carregam, mas eles dormem. Sim. Né? E tanto no comportamento, em vários aspectos são muito parecidos. Então me deu esse clique e eu disse assim, bom, a criança é saudável, tá ganhando peso, tá mamando bem, tá tudo certo. Sim. Tem alguma coisa que não tá legal no sono. E aí eu comprei, na época o YouTube estava começando, não tinha quase nada. 14 anos atrás não tinha quase nada mesmo. Não tinha, eu lembro que, como eu já morei fora e tudo, eu importei livros, eu tinha que comprar na Amazon americana, mandar entregar aqui, porque não tinha, mas eu comprei tudo que eu achei sobre fisiologia do sono, neurologia do sono e tal. Meu pai é professor da Universidade Federal também, aí eu achava os artigos científicos e dizia, pai, baixa para mim aí que eu preciso estudar porque né, vai ter uma solução. E daí eu comecei a entender o que estava acontecendo com ela, a questão dos ciclos de sono e das induções que eu fazia. E eu tracei um plano e fiz com ela e ela começou a dormir super bem. E eu achei que era isso aí, porque eu tinha ido estudar esse assunto que era para eu dormir, né? Sim. Aí veio o sono na sua vida, né? E aí veio, porque aí começaram amigas e amigas de amigas, filhas de amigas que eram mais velhas, assim, que estavam com neném. Ai, fala com a Renata, porque a neném dela dorme super bem, ela estudou e deu certo e tal. Que legal. Aí eu comecei a ajudar. E aí nisso eu engravidei de novo e vieram 2.
E aí aí eu tenho 2 de uma vez. E aí, elas nasceram quando a Helena tinha 2 anos e 1 mês. Aí eu parei tudo de novo. E aí é que o pessoal me perguntava mesmo, porque eram 3 que dormiam bem. Com as gêmeas eu já não sofri, porque eu que a já Iris e sabia a Flora, fazer. que são gêmeas. Isso. Estão com 11 anos agora. Nossa. E aí, como eu já tinha entendido o que eu tinha feito de errado lá com a Helena, aí foi muito mais fácil, assim. E aí o pessoal ficava bobo, nossa, como é que você bota as 3 na cama e elas dormem e tal. E aí foi indo assim, no boca a boca, até que então eu comecei a atender em 2008, mas desde 2012 eu só trabalho com isso. Nossa. Assim, com sono. E aí depois fui estudar disciplina, porque as crianças vão Sim. crescendo. Eu disse... Aí você vai linkando todos os outros assuntos, né, relacionado a isso. Isso. Alimentação, você vira uma consultora familiar meio completa, falando de tudo, do ambiente, de tudo, né? Porque da forma como você fala com a criança... Entra a parentalidade na disciplina, tudo isso. Então... Porque nós não somos um ser que tem um aspecto só, né? Não adianta, por exemplo, você viver numa casa onde gritam com você o tempo todo e aí você tem que ter rotina para dormir. Entendeu? Então, acaba por isso que eu não chamo a Sosseguinho de uma consultoria de sono, eu chamo de consultoria familiar, porque a gente vai mexer na dinâmica. Se você tem um filho mais velho, tem que lidar com o mais novo, eu tenho que concatenar essas 2 rotinas, esses 2 momentos do desenvolvimento da criança. E o sono é um dos principais pilares, né, do desenvolvimento. Então, uma criança que dorme bem, ela se alimenta bem, ela se desenvolve melhor, né? A gente tem estudos que mostram que, por exemplo, a criança que até os 3 anos não dorme bem, e o não dormir bem para os parâmetros desse estudo específico é acordar mais do que umas 4 vezes, ou dormir poucas horas, ela vai ter perda de vocabulário, ela vai ter perda de raciocínio lógico. Sim. Então, assim, muita gente que diz, é normal. Não é normal. É normal um recém-nascido acordar 3, 4 vezes por noite. Fora isso, não é, né? E, Renata, é impressionante, né? Como a maternidade, ela vem para transformar as nossas vidas mesmo, né? Eu falo por mim, o Mãecast nasceu, o Maternar Sem Culpa nasceu de vários projetos devido à maternidade. Então, quando a gente é mãe, a gente entende diversos aspectos e que ninguém falava pra gente, né? Exato. Como que essa coisa de aproveita dormir porque o sono, né, você vai ter uma privação de sono. A gente sabe que um bebê recém-nascido ele demanda e as crianças elas demandam, né, tanto de madrugada, enfim, tem os despertares, mas a maternidade em si, né, ela vem para transformar mesmo. Você veio junto a esse método, a tudo que você estudou pela sua filha também, né? Eu falo que... Você ficava chacoalhando ela uma hora lá. Eu falo que, assim, a minha vida mudou completamente. Eu já trabalhava na área da saúde, eu já tinha feito estágios com teratogênese, né? Que é o uso de medicamentos na gravidez. E as malformações que isso pode, né, trazer depois. Eu fiz estágio no Hospital de Clínica de Porto Alegre. Trabalhava com uma formação congênita. Você vê que a maternidade já estava ali, sim, né? Já estava em tudo, né? Malformações congênitas no Hospital Universitário da UFSC, né? Que é onde eu me formei. Mas o nascimento da Helena, e eu acho que o nascimento do primeiro filho, ele é a grande mudança na vida de uma pessoa, né? Eu acho que é uma decisão, eu acho que deve ser decidido com muito cuidado, porque ele vira a tua vida de cabeça para baixo. Depois, quando você tem mais, você já entendeu o que é ser pai e mãe. Sim. Né? E a Helena veio para virar a minha vida completamente. Desde que ela nasceu, eu só trabalho em casa. Desde que ela nasceu, eu fui trabalhar com maternidade mesmo, né? Nossa. E ela foi um rumo, porque eu sou uma pessoa que eu tenho muitos interesses variados. Eu já trabalhei com 1000 coisas, eu trabalho desde os 12 anos de idade. Nossa. E porque quero, né? Sim. A condição que meu pai era que eu tinha que ir bem na escola, mas eu trabalho desde os 12 porque eu queria ter essa independência. Mas eu não sabia o que eu queria. Tudo eu perdi o interesse, sabe? Eu gostava, eu aprendia e largava. Sim. E quando a Helena veio, a maternidade foi o que eu falo. Hoje eu faço a mesma coisa há 14 anos e eu sou absolutamente apaixonada pelo meu trabalho. É impressionante como transforma, né? E linkado a isso, a gente falando de sono, né? Como é que a gente ensina o sono para uma criança? Porque a gente tem que ensinar tudo para o bebê, né? A gente tem que ensinar a comer, a gente tem que ensinar a tomar banho, a tudo, né? E aí, como que se ensina a dormir? Vamos falar do método Sosseguinho. Falar o que é o método Sosseguinho. O sono, ele difere um pouco. Tanto o sono, e por isso que também a disciplina é muito ligada,
como a lidar com as emoções. São coisas que você não tem como dar uma aula para a criança, né? Então, ela Sim. vai aprender vivenciando. É. Então, eu sempre falo que a gente não ensina o bebê a dormir, a gente permite que ele durma. Muito Porque, interessante isso, né? Porque o que acontece? O nenenzinho recém-nascido, ele dorme. Você bota ele no sofá, você bota ele na cama, você bota ele no teu colo, ele dorme. É difícil, tem poucos recém-nascidos que já têm dificuldade de sono. Sim. A gente vai entrar depois no assunto de tabela, mas isso é uma outra questão, né? O recém-nascido, ele acabou de nascer, ele tem essas horas a mais de sono que ele faz, normal. Mas ele não tem dificuldade, normalmente, de entrar no estado de sono. Ah, tá. Por volta dos 40 dias, que eles começam a enxergar melhor, e aí é muito, nossa, Muita o informação. mundo, né, se abrindo na frente deles, eles começam a ter uma dificuldade de dizer assim, tá, vou fechar o olho e vou dormir, né? E a gente que é mãe começa a sofrer com isso, porque eles choram um pouco e tal, e aí é que a gente começa a atrapalhar. É ali, porque o pessoal me pergunta muito assim, mas em que ponto que eu errei? Eu disse, provavelmente ali. Porque aí a gente começa a sacudir, começa a dar chupeta, porque tá com dificuldade, começa a dar o peito de novo. Já mamou, mas eu vou dar o peito para ele relaxar e dormir e tal. E o que eu faço no meu método é ir retirando gradualmente essas ajudas. As associações, né, do Isso, sono. que eu chamo de induções, né? As associações, elas envolvem mais coisa. Por exemplo, a naninha é uma associação, o ruído branco pode ser uma associação. Sim. Eu retiro as induções, que são aquilo que você faz o bebê dormir. Então, inclusive você. Porque se você se tornar um elemento do sono para o bebê, assim, não no sentido de... Eu acho que muito está ligado à amamentação também, né? A mãe se tornar a associação do sono. Sempre que ele precisar voltar a dormir, é aquele peito ali na criança. Então, mas talvez... aí é da sucção. Né? A sucção não nutritiva, mas se torna uma associação também, né? Isso, é uma a das mãe principais. Já é uma associação. A presença da mãe, para a maioria das crianças, não é um problema, né? Às vezes, ali a partir de 2 anos e meio e tal, a gente tem crianças que já percebem, a minha mãe saiu do quarto, eu quero que ela fique aqui de novo. Né? Aí a gente trabalha isso. Mas para a maioria, a presença em si não é um problema, a não ser que a mãe deite junto. Que é uma coisa que eu explico às mães. Mas eu deito ali, ele tá na caminha dele, aí eu levanto, ele acorda. Eu me refiro a isso, porque às vezes a criança não dorme com outra pessoa se não for a mãe. Isso. Né? Mas não é bom que ela durma com ninguém. Porque eu falo assim, a criança não é diferente da gente. Se você dorme com a sua filha abraçada e daqui a pouco você percebe que ela sumiu. Eu vou sentir... Você também o apego é nosso, né, também. Não, é dos dois lados. Isso é um método, não, é um dispositivo de segurança ancestral. Então, como o ser humano fica muito vulnerável quando está dormindo, o nosso cérebro não desliga. Ele está percebendo o ambiente em volta. Sim. Então, se você dorme com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, com a sua filha, qualquer pessoa, um amigo que deita do seu lado e dorme, se no meio da noite aquela pessoa desaparece, o teu cérebro te dá uma descarga de adrenalina. Então, não só você acorda, como acorda agitado. Sim. É como o teu cérebro dissesse assim, levanta aí que está acontecendo alguma coisa, né? Então, nesse sentido, sim, aí a presença, mas você é isso que acontece quando a mãe acorda várias vezes para ver se o bebê está respirando também. A sensação que tem é que o bebê, né? E acontece muito da gente, né? Até quando grande mesmo, a gente tem mas é porque vem, né? Esses despertares, então sim. Porque a gente desperta, todos nós despertamos várias vezes à noite. A outra coisa que eu gosto de explicar para as mães, que eu digo assim, não é... como é que eu vou fazer para o meu filho não acordar mais? Eu disse, não faz. Porque o adulto também acorda. A gente acorda, a gente se vira na cama, a gente se ajeita e volta a dormir. Tem os ciclos também, né? Que é justamente para você perceber se está tudo bem em volta. O problema é que se eu faço o neném dormir, cada vez que ele vai verificar se está tudo bem em volta, ele vai precisar de ajuda para voltar a dormir. E aí é que a mãe fica acordando, porque ainda tem um agravante, que é como o ciclo do adulto é de 1h30, 2 horas. O bebê ele vai ter ciclos de 30, 40 minutos. Por isso que tem mãe que acorda 20 vezes por noite para fazer o
O bebê dormir, quer dizer, acorda não, né? Ela não dorme, né? Sim, porque quem acorda 20 dorme. vezes por noite não dorme. Gente, que vida é essa? A privação de sono eu acho que é uma coisa assim que... É enlouquecedor. Enlouquece. Qualquer pai e mãe, né? Quer dormir... Aí eu encontro várias mães que falam assim, meu Deus, quando eu vou dormir uma noite inteira? Quando eu vou dormir uma noite inteira? Filho já 2, 3 anos, assim, sabe? Então, que é outra coisa. A gente fica achando que vai passar e só fica procrastinando, né? O que os estudos mostram é que se você não atua, a chance de continuar é mais de 80%. Nossa. E aí você tem mães que eu atendo que me falam, dizem, Renata, eu não quero ser mãe, eu não gosto de estar com meu filho. Eu disse assim, não é que você não gosta de estar com seu filho, é que você está exausta, você precisa descansar. Ninguém gosta de estar nessa situação porque o organismo da gente não é feito para isso. E aí, quando elas passam a dormir, elas voltam a adorar estar com os filhos. Sim, porque aí vem a Santa Renata para ajudar no método Sosseguinho. E olha esse nome, né? Como é que surgiu esse nome? Você pensou, não, eu quero dar sossego mesmo para as mães. Eu vou colocar Sosseguinho. Exato, foi mais ou menos isso. Eu fiquei pensando, eu disse, tá, mas eu vou trabalhar com isso, que nome que eu vou, né, dar? E aí, sossego é uma palavra que eu sou carioca, né? E se usa muito, né? Até que pra cá eu não ouço muito o pessoal falar em sossego. Eu quero sossego e tal. E aí eu fiz um brainstorming, assim, e aí veio o negócio do sossego, aí eu disse, mas sossego, mas é com criança? Eu disse, então é sosseguinho. Ficou ótimo, eu amei, porque é tudo que a mãe precisa, né? E casou depois, né, com o trabalho com disciplina, com tudo, que também tá tudo sossego na família, né? Eu falo de... A minha militância é para tornar a maternidade também mais leve. Por isso eu adorei o nome do teu projeto. Obrigada. De Maternar Sem Culpa, porque a culpa também é o carro-chefe da maioria dos problemas que a gente tem em família. Né? Nessa questão que eu entro da culpa, né? Eu peço relatos e cartas das mães na minha página e as mães sempre vão relatando vários tipos de culpa. Então, o que eu coloco como isso, né? De expor... a culpa a gente tem que transformar em responsabilidade. Isso. E a gente sair do papel de vítima da mãe. A mãe, ela já é vítima por si só. Ela já é rotulada, a gente já tem essa maternidade julgada por todos os lados. Então ela já é a vítima. Então vamos tirar a vítima e vamos colocar ela como protagonista. Então, eu sempre lido nesse aspecto assim, dessa maneira. Porque aí a gente consegue fazer com que essa mãe enxergue que o sono, por exemplo, existe uma maneira dela ajeitar, porque a culpa arrumar. É muito paralisadora, né? Quando eu vou atender, diz assim, precisa tirar a chupeta. Mas, meu Deus, eu que dei a chupeta. E agora eu vou tirar, ele vai sofrer para tirar. Eu disse, tá, meu anjo, mas vai ser melhor para ele, vai ser melhor para você. Sim. Você deu no momento que você sentia que precisava. Eu sempre brinco que... A gente dá chupeta para manter a sanidade mental. Então, naquele momento, você não sabia o que fazer, você deu a chupeta, mas E tem bebê que não pega também, né, Renata? Aí a gente precisa entender o que fazer. Então, vamos ajudar essas mães agora. O que a gente faz? Como que é? O método Sosseguinho, então, você vai tirando, né? Que você falou das induções. Então, como chupeta, naninha... Não, a naninha a gente deixa. Entra como associação, elemento. Então, assim, normalmente, sucção. Tá. Então, seja... o peito, e aí a gente tem que tomar cuidado, porque também, por exemplo, não consigo desassociar o peito de um neném de menos de um mês, de menos de 40 dias, tá? Então, só fazer essa ressalva, porque quando a gente fala assim, o pessoal diz, mas... Porque o neném, quando nasce, ele vai dormir mamando mesmo, porque ele, na verdade, só mama e dorme, né? Então, ele vai dormir mamando. Mas quando isso se torna um problema, aí a gente vai trabalhar. Então, sucção, que pode ser peito, mamadeira ou chupeta. Tá. E aí a gente tira os embalos, que normalmente é a outra alternativa. Que aí é pode ser no difícil. carrinho, no carro, né? Tem um monte de gente que pega, bota a criança no carro e sai andar de carro pela rua. Gente, isso, meu Deus do céu, é desesperador. Já vi várias pessoas colocando na internet isso. Olha, eu tô colocando meu filho aqui porque eu não aguento mais. E sai. E fica dá rolê rodando. com o filho, né? Assim, meu Deus do céu. Eu atendi uma vez uma cliente, eu ainda morava em Cuiabá, atendi uma cliente daqui. E ela tinha que sair para passear em calçada acidentada, tipo carrinho, para balançar. Eu dizia, menina, mas aí chove pra caramba, como que você faz? Ela, quando chove, eu pego o tapete da sala e dobro. Ela fazia rugas no tapete
da sala para ficar Gente. balançando o carrinho. Ah, tem de tudo. Tinha um pai de Goiânia que ele ficava subindo e descendo a escada do prédio com o menino no colo. Meu Deus do Eu dizia, céu. bom, não precisa ir pra academia, o step já tá feito, né? Renata, Então, as conta pessoas mais estão histórias pra gente, exaustas, assim, de gente. o bola de máximo. pilates é um clássico, assim. Ah, sim, porque vai chacoalhando tudo. Que aí a pessoa se sente, né, fica mais confortável ali quicando na bola de pilates. Atendi uma mãe que até virou amiga também. Muitas, né, das que eu vou na casa, acaba virando... Não, elas querem ser sua melhor amiga, né? E ela descia do prédio para andar na rua, 3 horas da manhã, ela tinha que botar a menina no carrinho e descer. Sorte que era Manaus, né, que é quente o ano inteiro. Descer, andar para subir de novo. Aí botava na cama, a menina acordava de novo, tinha que levantar. E você vê, é muito comum, né? As mães não saberem o que fazer. Estatisticamente, diz que metade das crianças tem problema de sono. Né? Dos bebês até 3 anos. Então, assim, é muito comum mesmo. E aí, os elementos, então, de associação, o que a gente pode separar? Indução e associação. Porque aí, a associação normalmente vai ser a naninha, um ruído branco. Isso vale, isso cabe. Isso vale. Dentro do... A naninha, eu acho ela maravilhosa. A naninha, ela faz, a gente chama de objeto transicional, porque ela vai ensinar a criança a ficar sem a mãe. Então, uma das coisas eu não queria falar aqui, eu tava só esperando, né? Eu ia falar, porque eu adoro a naninha. É, muito bom. Ela até ajuda quando vai adaptar na escola, ajuda quando vai ficar na casa de uma avó. Tava com medo aqui de falar, na verdade. Não, só esperando. Não. Mas é porque eu tive que tirar a chupeta da minha filha. Com 1 ano e 7 meses, eu já decidi que eu ia tirar por outros problemas, enfim. Mas eu resolvi tirar os 2 primeiro. Então, eu tirei a chupeta e a naninha. Porque ela sempre pediu os 2 juntos. Isso, ela associava. É bem comum. Então, eu falei, não, eu vou tirar os 2. E aí, quando eu percebi que ela já estava, né, nesse processo e já estava melhorando, devido à chupeta, né, não pedindo mais e tal, já dormindo melhor, aí eu coloquei a naninha de novo. Ah, entendi. E hoje, ela ainda dorme com a naninha. Ela tem 2 anos e 8 meses. Normalmente eles vão largar lá entre 4 e 5 anos, eles largam sozinhos. Assim. Sim, e aí ela ainda fica com a naninha e eu sinto que dá um aconchego pra ela. Então, eu falei, gente, a naninha não é físico, não vai atrapalhar ela em nada físico. Não. Mas é emocional, é o apego com o bichinho. E também, muita gente fala, mas fica sujo, esfrega nas coisas. Mas, gente, eu só dou pra ela pra dormir. Ela não fica esfregando nada. Então, nas e eu minhas troco também 2, a naninha. 3. Gente, a dica da naninha é tenha 2, 3. Eu lavo. Porque aí você lava um e não deixa pegar aquele cheiro, né? Porque depois que eles vão babando aquilo e vai ficando aquele... Aí eles já sabem quando você troca. Então, o segredo é você sempre vai lavando e dá o outro e vai indo. Que aí você mantém a higiene e pode carregar. Porque justamente o que acontece... Também tem uma dúvida que o pessoal tem muito mas eu tento dar a naninha para o meu filho dormir sozinho. Porque faz a criança dormir no colo, aí fica tentando dar a naninha para aí conseguir fazer o bebê dormir sozinho. E aí o que eu explico é assim, o objeto transicional ele vem para substituir a mãe, em alguns momentos, obviamente. Então, enquanto ele tem a nanona, não tem por que pegar a naninha. É aquilo que eu estava te falando, a gente... no a afastamento. Criança, exato, ela associa a gente para dormir. É normal, claro, a gente é a mãe. Mas assim, tem que existir algum método que ela, né... E aí não é toda criança também que pega a naninha. Se a criança sente a necessidade, eu observo muito, por exemplo, um neném pequenininho que a gente vai fazer dormir ali, tá aconchegando, e ele começa com a mãozinha assim. Aí eu peço pra mãe, me arruma uma naninha de... A gente enfia ali, ele segura e relaxa. Calma. E tem criança que não pega, que joga fora e não quer. E tá tudo bem também, porque é isso, você oferece. E a criança vai decidir se ela precisa daquilo ou não, se ela sente a necessidade, né? Sim. O ruído branco, ele é muito útil para bebês de até 3 meses. Isso que eu ia falar, é a esterogestação ali, ele nem sabe que nasceu. Mas eu sempre falo que também não é assim, fez 3 meses, tira. Então, assim, você pode ir diminuindo o uso dele ao longo do tempo. Porque quando tá no útero é aquela barulheira dentro da barriga. Sim. E aí você vai diminuindo. Ou se você mora numa rua muito barulhenta. E tem que ir diminuindo, Renata, desculpa te cortar, mas assim, o ruído branco, eu coloquei desde quando ele nasceu.
né? Para trazer essa calma pro bebê. Eu tenho que ir diminuindo mesmo para ele não associar mais o ruído branco também, né? Então, na verdade, é uma associação que, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu dizia para não fazer. Porque a gente tinha que andar com um aparelho de som, um CD de ruído branco. Hoje em dia, tá no celular, na mão de todo mundo. Música, por exemplo, pode colocar? Pode. Faz bem? Como o meu método é muito baseado em dar liberdade para a mãe, eu sempre falo assim, tudo que você botar de associação, você vai ter que carregar para onde você for. Eu sou a favor de a gente estar no restaurante e a criança dormir ali. Entendeu? Então, quanto menos você tem, mas não faz mal. Isso que eu ia perguntar. Assim, é uma dica minha quem de coloca dizer assim, música. vai diminuindo para você não ficar escravo daquilo, entendeu? Sim. Mas não faz mal, não. Se quiser usar sempre, pode usar sempre. Quando a criança estiver grande, se ela dormir só com a música, até pode adulto, colocar. Tem adulto que dorme. Tem gente que bota só o ventilador, por exemplo, virado para a parede só para ter o barulho e tal, porque o ruído branco ele isola os ruídos externos, né? Então ele ajuda sempre. Eu que acho, eu tenho essa política de quanto menos mania, a vida de mãe já é difícil. A gente não precisa ficar criando mais associação. Mais ainda, né? Mas mal não faz, não. É uma dica minha, assim, de mãe de 3, que viaja pra caramba e que roda o Brasil inteiro com as crianças. Então eu falo, meu conselho não vai diminuir. Mas aí quem quer tirar vai só diminuindo o volume. Cada 3, 4 dias bota o volume um pouquinho mais baixo até que fica sem. Não é difícil. E para as mães que amamentam, né, em livre demanda, mas não dão chupeta. Não porque não querem dar, ou porque o bebê não pegou, enfim, qualquer uma das situações, né, se o bebê pegou ou não. Como é que... Porque a sucção não nutritiva vai existir, não tem outra coisa para ela dar. Né, mas é porque quando você bota chupeta, por definição, já não é bem livre demanda. Né, porque você já está substituindo. Mas é porque a ideia é a seguinte... Porque aí eu tiro a chupeta também, né? Todo mundo já sabe. Hoje em dia eu chego na casa e o pessoal fala assim, você vai tirar a chupeta, né? Eu disse, a santa chupeta. Mas, viu, eu vim aqui fazer um milagre na sua vida. Eu tenho uma fórmula mágica pra você. A chupeta é fichinha. Porque a chupeta entra nesse lugar de a criança dorme, a chupeta cai, daqui a pouquinho ela acorda. Tem criança que procura e até acha e volta a dormir. Mas a qualidade do sono não é igual. Exatamente, mas tem criança que não faz. A gente tem estudo de polissonografia, o sono fica mais leve, a noite fica mais curta, a criança fica mais irritadiça, porque não é um sono da mesma qualidade. Gente, é assim, dica de bióloga, você colocou uma coisa artificial, tá atrapalhando, não tem jeito, né? Então, assim, por que de noite tem que estar tudo escuro? Porque de noite na natureza é escuro. Então, vamos falar de ciclo circadiano? Vamos. Pra gente já entrar nesse assunto. Você aproveitar que você falou da natureza, né? Existe a parte biológica da criança, que é o natural, né? Então, fala um pouquinho pra gente como é que é esses horários, o que é ideal para as mães, né? E começarem esse método. O meu método ele é muito baseado em ouvir, né, o organismo da criança. Então, assim... Se tá tudo bem, é porque o adulto vai botando um monte de porcaria no meio da vida dele, né? Então, a gente tem luzes artificiais, preocupação, boleto para pagar, essas coisas assim, entendeu? Que o neném não tem. Então, o neném tá vivendo a criança pequena, ela tá vivendo muito naturalmente. E quando você parte do princípio de que o organismo tem hormônios que regulam tudo, sim, você pode confiar nesse organismo. Então, muita gente diz assim, meu bebê está dormindo há mais de 2 horas uma soneca, eu tenho que acordar ele? Eu digo, por quê? Porque se ele está dormindo, é porque ele está cansado. Se ele está cansado, ele precisa descansar e você ouvir o organismo da criança e permitir. A mesma coisa assim, meu filho não quer comer. Tá bom, ele não está com fome agora, porque quando falta glicose nas células, nós temos um hormônio que vai fazer ele sentir fome. Sim. Quando as nossas células murcham, a gente tem um hormônio que vai fazer sentir sede, porque a gente está desidratando. E quando a gente está com sono, a gente chama isso de pressão de sono, a gente tem hormônios que vão dar sono. E a gente vai dormir. Então, quando a gente respeita o organismo da criança, e é a base do meu método, a gente acaba... E é por isso que meu método é diferente dos outros, porque se você respeita o organismo da criança, você entra numa rotina. Porque ele vai ter sono todo dia no mesmo horário, vai ter fome em intervalos regulares, vai tudo funcionar de acordo com o que o corpinho do neném precisa.
Enquanto os outros métodos tentam impor uma rotina. Você vai ter que fazer o seu bebê relaxar, porque tal hora ele já tem que estar dormindo, ele não pode dormir mais do que tanto. E é muito difícil você ficar brigando contra o organismo da criança. Eu falo que às vezes a criança não quer dormir, a mãe tá lá chacoalhando, porque tá na tabela dizendo que tá o sono. Aí quando faz dormir, não, agora já tá na hora de mamar. Acorda a criança. Eu digo, imagina o neném, gente. Eu digo, meu Deus, que inferno, a pessoa me fez dormir, aí ela me acorda. Aí dá mamar, tem que acordar para dar mamar tal hora, porque não sei o que, sabe? Então, o meu método, assim como a livre demanda da amamentação, e por isso que ele casa muito bem com a livre demanda de amamentação, porque é uma livre demanda de sono. Entendi. O bebê vai dormir o quanto ele precisa, eu não vou ficar controlando o sono dele. Agora, a confusão que tem com a sucção não nutritiva é a seguinte. Primeiro que eu consigo desassociar só do sono. No meu método, se a mãe quiser dar peito o dia inteiro para a criança, ela pode. Sim. Só a gente vai desassociar da hora de adormecer. Né? Mas além disso... E sempre quando as pessoas vão tirar, ao contrário, né? Você começa tirando a chupeta, colocando só na hora de dormir. Exatamente. As pessoas ficam... E você faz ao contrário, Eu faço ao né? contrário, eu desassocio... Não, a chupeta eu tiro de tudo, gente. A chupeta... Eu falo que se um dia eu fosse ditadora... Não, mas eu só dou na hora de dormir. Mas não é... Gente, o discurso que eu mais ouço com relação à chupeta é dizer assim, ele nem gosta. Eu disse, então por que você dá? Né? Porque todo mundo fala assim, eu dou a chupeta para meu filho, mas ele nem gosta. Mas eu sempre brinco que se eu fosse ditadora, a primeira coisa que eu ia fazer, apesar de ter dado para minha filha, mas depois de passar o que eu passei com ela, e hoje sabendo, porque a chupeta ela vai atrapalhar o autocontrole da criança, ela vai atrapalhar, ela aumenta a chance de vício, em tabagismo, aumenta a chance de uso de medicação psiquiátrica na vida adulta. Claro que tudo isso é proporcional à quantidade de tempo que a criança usa a chupeta e quantos anos ela usa a chupeta. Sim. Mas ela traz muito malefício, porque é justamente isso. O neném nasce que ele só se acalma sugando. Isso é o natural. E aí ele vai fazer muita sucção não nutritiva. Sim. Porque está fortalecendo musculatura de face, está ganhando força, precisa estimular a produção de leite da mãe, então ele suga o dia inteiro. Sim. Só que o que eu brinco sempre é que a natureza é tão sábia que ela faz a coisa de um jeito que a gente cansa. A gente fica de saco cheio. E aí você começa a dizer assim, não, filho, eu te dei mamar faz meia hora, vamos dar uma voltinha, vamos fazer outra coisa. E aí que entra aquilo que a gente estava conversando, da culpa. Porque a mãe se sente culpada de não dar o peito, quando é assim que a natureza previu. Exatamente. Isso a gente estava falando aqui, quando, né, consultora de amamentação, a gente entrou nesse assunto. E é exatamente isso. O bebê chora, e toda vez que ele chora, você dá o peito. Aí, inclusive, quando ele cai e se machuca, você vai dar o peito. Mas quando você se machuca, você vai e come. Comer, vai tomar um copo de leite. Exatamente. Então, o que é o processo natural psicológico do autocontrole? Ele nasce só se acalmando, sugando. E depois nós vamos homeopaticamente, deixando ele lidar com a frustração dele e com o choro dele, sem sugar. E aí, achar um outro meio de acalmar. E aí ele vai desenvolver o autocontrole. Você não precisa fazer nada. Eu falo pra mãe, você precisa dar colo. Pega o nenenzinho no colo. Mas e o desespero? Porque a gente quer que o choro pare. O grito do neném, todo aquele desespero, porque ele também não sabe se acalmar. E a mãe também não sabe. Isso é muito legal de conversar com psicóloga. Que elas vão explicar da onde isso... Como você gosta de trabalhar com a culpa, vou fazer sugestão de episódios já. Pode fazer, adoro. Mas assim, porque é uma coisa que eu trabalho muito, né? Sim. Mas assim, não... Eu acho que é muito mais legal conversar isso com uma psicóloga, mas é a questão do por que a gente se angustia tanto e a gente quer evitar que o bebê chore. Sendo porque que o choro é a única maneira dele se comunicar. De se comunicar, e o choro é muito mais do que isso. Esses dias eu fiz uma série de stories postando artigos científicos sobre isso e textos de criação com apego. O choro, ele é uma forma de autorregular o organismo. Tanto que você chora quando tá feliz demais. É verdade. Pessoal, a gente sempre associa o choro com o sofrimento, mas não você ficar muito feliz, se você amar demais, você chora, porque é quando tudo que é demais, o teu corpo diz assim, eita, peraí, deixa eu chorar um pouco, porque libera endorfina, relaxa e traz de volta pro
para normalidade, né? Sim. Então não é ruim chorar. O que é ruim é chorar abandonado. Entendeu? Você vai conversar com uma amiga que está sofrendo, que perdeu alguém, que está triste porque perdeu o emprego. Porque o que você faz? Você abraça ela e fala, bota para fora, amiga. Isso, chora aqui no meu E o colo. bebê? Aí o bebê, não, tu para. Não, a criança cai, não precisa chorar, não precisa. E o sono também. No comecinho, ali quando o bebê está aprendendo a desenvolver esse autocontrole, ali por volta dos tais 40 dias e tal, ele vai precisar chorar para relaxar. E aí é que tá. Como é que a mãe... O que a gente pode falar para essas mães que elas estão tentando tirar a sucção não nutritiva para desassociar o sono, né? A primeira coisa. E qual que é a dica que você dá? Eu não gosto de chamar de dica, porque para mãe não se dá dica. Em primeiro lugar, dica, diquinha. Não. É um recurso do bem, eu gosto de chamar. A gente dá um recurso para uma mãe que está precisando ali aprender sobre aquilo, né? Tendo uma informação e uma orientação. O recurso do bem que eu vou dar é assim, olha para a cena. Porque o que acontece? Quando um bebê está chorando, a mãe não precisa ficar sacudindo ele, fazendo malabarismo, tentando distrair. Ela tem que acolher. Só que isso é uma coisa que eu pergunto para toda mãe que começa a ficar agoniada com o choro, né? Quando eu estou junto, eu digo, o que você está sentindo? E ela diz assim, parece que eu não estou ajudando, que eu não estou acolhendo o meu filho. Porque ela não está dando peito, ou porque ela não está dando a chupeta. E eu boto elas na frente do espelho, eu disse, olha para essa cena. Porque elas estão invariavelmente com o nenenzinho no colo, dando beijinho, fazendo carinho. Eu disse assim, o que você está sentindo é seu, mas não é isso que está acontecendo aqui. O que está acontecendo é seu filho está recebendo muito amor, muito carinho. Ele está grudadinho na mãe dele. Sim. Né? E ele sabe disso. E ela se sente culpada porque não está dando peito. E é esse ciclo, né, Renata, que... E aí, quando a gente faz isso direitinho e tudo, esse choro vai ser 2, 3 vezes. Não é uma coisa, tá, gente? A gente não tá falando aqui de um bebê que você vai ter que passar um mês com o bebê chorando. É muito rápido. São pouquíssimos episódios de choro. Isso que eu ia falar, assim, a maioria das mães que você atende... Qual que é a faixa etária que geralmente as mães te procuram? A grande maioria, assim... Entre 6 meses e 2 anos, a maioria. Que é o crítico, né? Porque até 6 meses o pessoal diz assim... Tem a outra mito, né? Que aí o bebê acorda porque tá com fome. E aí todo mundo fala assim... Quando começar a comer, vai dormir. Aí gente, quando chega 9 meses, elas dizem... Renata, mentiram pra mim. Ó, não dormiu até agora, então me ajuda, sabe? Então... É a faixa etária que eu mais atendo, né? Atendo também até 4, 5 anos, mas a grande maioria é ali nesse interstício. E a grande maioria delas te procuram, realmente, porque elas querem ajustar a soneca, porque a grande maioria eu acho que é porque não tá dormindo à noite. À noite, né? Mas como é que a gente ajusta as sonecas? Por exemplo, a minha filha tem 2 anos e pouquinho. Ela já tá perto dos 3 anos, né? Então, como é que eu tiro essa soneca dela? Eu sinto que ela ainda tem necessidade do sono. Só que ela dorme aí... Sempre vai estender um pouquinho a mais, né? Eu queria que ela dormisse um pouquinho mais cedo ali. Mas ela dorme ainda um pouquinho mais tarde. Então, não sei, eu não posso falar de horário aqui, porque o meu horário não é o ideal para todas as mães, né? Cada família tem sua rotina. Mas eu acredito assim... Então, o que a gente faz, no caso, para essas mães? A gente observa a criança, a gente retira para que a criança... A maioria das vezes a criança vai largar a soneca por volta de 3 anos e meio, 4. Então, ela ainda teria um tempo aí de soneca. Aí, o que a gente teria que justamente avaliar a questão dos horários e tal, para ver como podia regular isso, né? Sim. Porque, assim, normalmente, até 1 ano e meio, eu não mexo em horário. O que eu faço é isso, eu ouço o organismo da criança, porque eles vão normalmente acordar cedo, e quem tem filho madrugador sabe disso, que se acordar às 6 da manhã, você pode botar para dormir às 5:30 da tarde, que ele vai acordar às 6 da manhã, e pode botar às 11 da noite, ele vai acordar às 6 da manhã. Então bota às 6 da tarde, porque aí você, né, tem um tempo ali tranquilo. Mas eles são muito, que a gente fala, solares, né? Justamente por causa da produção dos hormônios também. Então, a melatonina ela vai ser produzida na ausência de luz. Então, quando o sol se põe, a criança começa a ter sono. Nós também. Quando a gente vai dormir em hotel fazenda, não sei o quê, a gente acorda 4:30 e se você passar uma semana na fazenda, você está
indo dormir às 8 da noite e acordando às 6 da manhã. Porque é o natural. Tem pouca luz artificial em volta e tal. Sim. Depois disso, às vezes, a criança compensa. Se ela não está dormindo bem de noite, às vezes ela quer fazer 4 horas de soneca de dia. Aí a gente... Mas é raro, na maioria das vezes regula É isso sozinha. que eu ia falar. Qual que é o tempo máximo, assim? Não tem máximo, né? Mas, assim, o limite, assim, que a mãe pode estabelecer para que ela não estenda muito essa soneca, para que a criança venha ter sono justamente no horário que o hormônio tá ativando ali, né, no corpinho dela. Normalmente, depois de um ano, eles vão passar 5 a 6 horas acordados por vez. Até os 3 para 4 anos, É isso quando que eu aí para percebo de a minha dormir. filha. Ela não aguenta mais que 5, 6 horas acordada. Então, não aí ela aguenta. precisa da soneca. Aí, às vezes, o que a gente precisa... eu queria que ela acordasse, que ela fosse dormir mais cedo. A gente puxa essa soneca para mais cedo. Ou acorda ela mais cedo de manhã e você desloca o dia todo dela. Né? Porque é mais ou menos isso. Os menores, aí depende, né? Bem pequenininho, às vezes aguenta só 2 horas. Depois dos 6 meses, normalmente eles aguentam umas 3 horas acordados. Eu lembro que era assim mesmo, até um ano era isso, 2 horas no máximo, assim, já tava já entende que tá na hora E de aí dormir. depois eles, quando começam ali a andar, não sei o que, eles começam a aguentar mais. E aí vem regrando essas sonecas, mas aí tem a noite toda pro Então, bebê dormir. é que o meu método, ele vai trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo. Porque como eu tô trabalhando na habilidade da criança dormir, eu não tô trabalhando, não tem diferença se é soneca ou se é sono noturno. Ah, tá. Então, normalmente legal, eu trabalho é o primeiro nas todo. sonecas, porque a mãe tá acordada. Porque a criança aí vai entender melhor, porque se você sempre fez o seu filho dormir no peito, aí de repente você chega lá 2 da manhã, ele acorda e você diz assim, filho, olha só, mudou a regra. Você tá cansada, a criança não tá entendendo nada, ela vai gritar como se não houvesse amanhã, porque ela quer voltar a dormir. Então eu trabalho geralmente primeiro nas sonecas, e isso já faz com que a noite melhore naturalmente. Sim. É que aí você vai trabalhando isso, né? A indução, Isso. retirando as induções, trabalhando as associações, o que dá para substituir, e aí vai inserindo, vai afastando aquela mãe daquele Isso. cenário, ensinando como a criança dormir sozinha, para que nos horários, tranquilamente nesse ritmo, né? Ela não precisa ser durma regrado isso. ali, mas a criança já se Então, entrega para a sonequinha. começa a acontecer, por exemplo, nas primeiras noites acordar e chorar um pouquinho, a gente tem que ir lá fazer um carinho e tal, mas já não vai precisar induzir, é só tipo, ó, mamãe tá aqui e tal, volta a dormir e tal. E aí depois a criança mesmo começa a fazer, às vezes eles acordam, sentam assim, e deita e dorme de novo, entendeu? Porque aí ele já sabe. Sim, eu fazia muito isso quando ela tinha despertares, assim, depois que até um pouco antes de eu tirar a chupeta e depois nesse intervalo, né, ali entre tirar e não tirar, sabe? Eu fazia isso, então eu ia lá e com a mão mesmo, já ia batendinho assim na bundinha dela, né, Isso. avisando que eu tava ali, então... Só para ela sentir a segurança de que você tá por perto, né? Sim. Sentir a tua presença. E muito isso também é a cama compartilhada, né? A gente sabe que as mães querem dormir, mas aí também tem a questão da cama compartilhada, que para muitas mães é bem complicado, porque primeiro tem que tirar uma coisa de cada vez, né, Renata? Primeiro não adianta, livre demanda. A cama compartilhada, ela também não é por si só um problema. Sim, sim. Porque você pode dormir, o que eu falo, mas se dormir junto, eu disse, se quem dormisse junto não dormisse, quem era casado não podia dormir, né? A questão da cama compartilhada é que poucas famílias que eu atendo fazem por convicção. A maioria faz porque está exausta. E aí continua exausta, porque a criança fica ali, revira a noite toda e tal. Então, assim, normalmente a ordem que eu faço é eu ensino primeiro a criança a dormir e aí depois eu tiro da cama dos pais. Porque senão a mãe tem que ficar levantando 15 vezes para ir lá no outro quarto. Então eu deixo dar uma melhorada, assim, quando já está acordando, sei lá, 2 vezes. Aí eu digo, não, então agora vamos passar para outro quarto para... Primeiro porque é isso, vai todo mundo adaptando. Porque eu também já tive uma mãe que me contratou para tirar da cama compartilhada e depois enrolando para fazer os retornos, enrolando. Aí eu disse, o que foi? Abre o jogo, porque eu faço do jeito que a mãe quer, né? Sim. Ai, Renata, eu voltei com ele pro meu quarto. Eu disse, mas por que ele acordava pedindo, né?
Não, eu tava indo lá 5 vezes por noite ver se ele tava bem. Ah, meu Deus. Mas acontece, né? As Aí mães, ela botou, só que em vez de botar na cama compartilhada, ela botou no colchão do lado da cama dela, assim, porque ela só olhava Mas é assim. isso, é a gente entender que também que o apego não é só da criança, o apego é dos pais também. Eu falo por mim, para eu tirar minha filha da cama, sabe? Custou para mim também. O apego era meu, eu tinha que trabalhar isso em mim. É, Então, essa questão, né? Ai, cama compartilhada, né? Não tem que ser assim, sabe? Essas mães, elas precisam de acolhimento também. Eu acho que mais a gente entender o que está se passando naquela família, como que tá o casal, como que tá essa mãe, se ela tá muito exausta, o que que tá acontecendo, se dá pra gente ajustar algumas coisas para depois a gente vir e falar que a cama compartilhada é um problema ou alguma coisa. Claro, a gente entende da seguinte maneira: eu já não estava mais conseguindo dormir com a minha filha no meio, mas o ponto porque é esse. eu estava acordando mais exausta, mas não porque É, ela não dormia, ela dorme a noite mas inteira. porque tava desconfortável, Sim, né? meu Deus do É. céu, eu preciso de uma noite inteira dormindo tranquila pra Como mim. eu conheço casais que mandaram fazer uma cama tipo super king, assim, pra caber todo mundo confortável. Mas tá ótimo, se para cada família encaixa, ok. Mas eu acho sim que a criança aprender a dormir sozinha, isso é dar autonomia para a criança também, é encorajar a criança, porque eu tive diversos problemas de dormir assim com a minha mãe, esse apego, Aham. porque hoje eu tenho dificuldade de dormir sozinha. Eu não Exato, mas consigo. mas é justamente aí. A gente precisa observar. Esses tempos agora, recentemente, eu estava atendendo uma família que aí o menino de 5 anos ainda está dormindo com os pais. E a mãe falou assim, mas eu não me importo, ele pode sair. Eu disse assim, não, mas aí não é uma questão de se importar. Não estou falando isso porque você tem que essa semana tirar ele da sua cama. Sim. Mas ele vai chegar agora, daqui a pouco, numa fase social, com 7, 8, 9 anos, que ele vai querer dormir na casa do amiguinho, não sei o quê. E aí começa a ser um vexame social dele ligar para a mãe de madrugada chorando porque quer que vá buscar. Então você pode começar a criar um problema para uma criança que já pode dormir a noite toda, que não precisa ser atendida de madrugada, no sentido... Claro que é uma idade que eles têm medo, mas aí a gente usa ferramentas também para eles lidarem com o medo do escuro e tal, que é bem comum nessa idade, mas a gente vai trabalhando isso com a criança para que ela vá superando esses obstáculos, né, no ritmo dela e tal, mas para ir dando essa independência, né? Vem a fase do terror noturno, né? Que algumas crianças têm perto dos 3 anos. Eu tava vendo aqui, ó, Durma Tranquila, você tem no teu site, né? O Espanta-Monstro. Isso. Espanta-Monstros. Que eu que falo é muito legal esse método. Que é a pena do Dumbo, né? Agora lançou o Dumbo de novo, né? Mas a pena do Dumbo era para ele ter coragem de voar, né? Então é mais ou menos isso. Porque, repara, se a criança, quando começa a ter medo do escuro, o escuro simboliza o desconhecido. Então, por que começa com 3, 4 anos? Porque é a idade que eles começam a conseguir abstrair. Sim. Né? Imaginar. Eles têm mais consciência. Então, isso já vem, os medos vão vindo, né? Eles sabem que alguma coisa pode acontecer, porque a criança de 1, 2 anos é concreto. Se não acontecer, ela não sabe que pode acontecer. Né? E aí, o que eu sempre coloco se acredita. Primeiro, gente, a gente não chega para a criança e fala assim, meu filho, você tá com medo? Porque aí ele vai dizer, aham. Né? Tô com medo. Ou você tá com medo de monstro? Aí às vezes a criança, meu Deus, eu nem sabia que monstro existia. Então eu sempre pergunto para a criança, você tem medo? Quando ela fala que tá com medo, você tem medo do quê? Às vezes leva dias para a criança te dizer do que, porque nem ela parou para pensar no que ela tem medo. Mas normalmente vem, é o monstro, é o lobo, sei lá, qualquer outra coisa assim. Normalmente essas figuras míticas que simbolicamente são, né, o perigo. Sim. E aí eu faço um sprayzinho, que é uma farmacêutica que faz para mim, que é hipoalergênico de cidreira, que eu mandei fazer um rótulozinho, que é o espanta-monstros, que é tipo um repelente de monstro. A criança borrifa aquilo no quarto, fica aquele cheirinho de cidreira, que a gente diz... Igual repelente de mosquito, tem o cheiro ruim, que o mosquito vai embora. Você diz assim, esse cheirinho bom os monstros não gostam e vão... E é como se fosse um objeto de transição no sentido de que aí a criança fica independente, ela tem aquilo, ela pode lutar contra aquilo. E eu nunca precisei arrumar para ninguém um refil de espanta-monstros, porque a criança, depois que ela dorme vários dias e vê que não acontece nada, ela para, né, de ter aquele medo. E você pode deixar uma luzinha do corredor acesa para a criança
se sentir mais tranquila. Né? Eu sempre procurei deixar o quarto totalmente escuro, assim. É o ideal. É o breu total, assim. Então, eu não tenho televisão no quarto. A gente não tem esse hábito, né, de assistir televisão ali. E isso que eu queria já tocar nesse assunto de tela com você, porque realmente atrapalha o sono da criança se ela ficar assistindo televisão até mais tarde. O que acontece? Porque a gente sabe que também tem os hormônios, né? Se ativa o cortisol, se eleva. Nem elas, nem nós, né? Inclusive, agora quase todo celular tem esse modo noturno. Uhum. Isso foi fruto de pesquisas que a gente estava tendo por conta dos celulares, que agora é uma tela na mão da gente 24 horas por dia, alterações mundiais de ciclo circadiano. O ser humano estava tendo alterações graves de ciclo circadiano. Por quê? A melatonina, ela não é um sedativo. Tem muita gente, inclusive, aí tomando melatonina como se fosse remédio para dormir. Gente, parem, né? Porque ela é um hormônio que diz para o corpo que é noite. Ela não vai dar sono, né? Então, ela vai fazer com que algumas funções fisiológicas funcionem. Por exemplo, ela diminui a temperatura corporal, ela desacelera o metabolismo e isso dá uma certa sonolência. Uhum. Mas ela só é produzida na ausência de luz. E principalmente a luz que simula, vamos dizer assim, a luz do sol. Então, luz branca e o comprimento de onda azul. Quem não sabe, cada cor que a gente vê é uma onda, né? E cada comprimento de onda é uma cor diferente. Então, o comprimento de onda azul, e se você olhar para um prédio de noite, você vai ver as telinhas azuis piscando, né? Porque é o comprimento de onda predominante das televisões, das telas de tablet e tal. Ela entra no nosso olho e ela dá informação para o cérebro de que é dia. Então, usar telas... Como a melatonina começa a ser produzida 2 horas antes da hora que você normalmente dorme, 2 horas antes de dormir é ideal você evitar telas ou usar nesse modo... que fica amarelado, né? A tela fica meio amarelada. TV não tem, mas celular e tablet às vezes tem. Que é justamente para você não ficar estimulando o teu cérebro a produzir hormônios do dia. Porque aí você altera o teu ciclo circadiano, o seu, da criança, de todo mundo, e vai ter uma piora ou a criança vai dormir mais tarde, ou ela vai ter uma qualidade de sono pior. Então, é bem interessante a gente evitar. De dia não faz muita diferença. De qualquer forma, a recomendação é até 2 anos não usar a tela, que é uma utopia. Então, eu falo para a mãe, usa na hora que você está no fogão, que você precisa que a criança pare um pouquinho, você precisa ir fazer xixi e vai botar ali, mas com muita parcimônia. E depois dos 2 anos, a gente tem estudos de que o ideal é manter abaixo de 2 horas por dia no total de telas. Por causa de... Aí não é nem do sono, tá? É comportamento antissocial, dificuldades de comunicação, concentração. Até visão, a própria criatividade da criança, né? Visão, se você falar com o oftalmologista, eles estão tendo problema de visão. Exatamente. E o mais importante não é só a gente falar, porque agora, né, não pode mais dar tela. Não é isso. Você colocou, né, de uma forma que é usar com parcimônia, mas assim, a gente sabe que a tela faz mal para as crianças, no sentido disso que a gente acabou de falar. Faz mal pra gente também. Faz mal pra gente também. Mas eles estão em desenvolvimento. Então é exatamente. Então, eu acredito assim, dá pra gente diminuir drasticamente? Não, é gradativo para as crianças que têm e a gente saber usar. Porque você vai ter que... Repara, tem que ser gradativo, porque você vai ter que arrumar o que fazer com aquele tempo com a criança. Porque a verdade é essa, a gente não tá nem acostumado. E a criança também, ela vai ter que acostumar a procurar outras coisas para fazer. Né? Sim. Então, vai diminuindo. Eu digo, gente, nada que você mude radicalmente na sua vida funciona. O negócio é você ir alterando. O mais importante é a gente saber que as crianças, elas precisam saber brincar sozinhas, né? Estar sozinhas. É a individualidade da criança, elas precisam criar, né? Então, até ela tira um pouco disso. Então, falando do desenvolvimento dessa parte, eu acho que, né? Vem tudo mas pronto, isso é né? outra conversa, tem que aí vem para vários episódios. Fala um pouquinho do Durma Tranquila pra gente. O que é? De sono de 0 a 6 meses, gente. O Durma Tranquila foi o meu primeiro livro, né? E ele traz o método para bebês pequenos, porque bebês pequenininhos até 6 meses não têm questões disciplinares. Então, disciplinar no sentido de, eu não quero dormir. Se ele conseguir dormir, ele vai dormir, né? Então, mas você trabalha essa questão também
das induções, né? De Isso, sucção aí não nutritiva, tudo isso que a gente falou. Nesse livro eu vou tratar de esterogestação, da importância do colo, das induções, de como fazer isso. Eu já vou tem até presentear uma fotos. amiga com o teu livro, porque ela tá precisando. O bebê dela não tá dormindo, Renata, então já vou presentear. Isso. E o Educando com Respeito? O Educando com Respeito, ele surgiu depois, porque foi a ideia. Trabalhando o sono de crianças mais velhas, eu tive que estudar muito pedagogia e psicologia, porque as questões disciplinares se apresentam. Aí sim, às vezes uma criança de 8 meses, você bota no berço e ela grita porque ela quer vir pro colo. Ela já sabe se comunicar. Ela sabe que se ela gritar, ela está comunicando, né? Ela tem essa consciência. Então, eu comecei a estudar, eu sou apaixonada por essa parte de disciplina e da formação dessa pessoa, né, que a gente está criando. E aí, o Educar com Respeito, ele traz é um meio termo. Porque a gente fez um movimento de pêndulo, a gente saiu de uma geração que criança não tem querer, para, de repente, agora a gente está vivendo uma coisa de... Sim. Galera que foi criada aqui, que está traumatizada com isso e que não quer dizer não para o filho de jeito nenhum, né? Então, o Educando com Respeito... É bem isso, Renata, vou ter que te que a gente ouviu tanto, não. Porque é isso mesmo, né? A gente veio dessa geração. E agora, que eu que trabalho com desenvolvimento infantil, eu consigo ver isso, né? Que agora as pessoas tratam como, é mimimi, é isso. Mas não é, gente. A gente está evoluindo, a gente, né? Sim, a gente está caminhando para um futuro melhor, a gente tá educando, né? Então, que bom que veio essa descarga de informação na nossa cabeça pra gente aprender alguma coisa diferente daquilo que foi colocado antigamente. Exato. Não é que a gente vai culpar os pais ou que não existe isso. Eles fizeram o melhor que eles podiam com a informação que tinham. Exato. E hoje, olha quanta coisa a gente tem, quantas pessoas, quantos profissionais excelentes falando o tempo todo sobre educação. Então, assim, vamos parar de falar que é mimimi, porque educar não é mimimi, né? Não, e você só vai criar pessoas que respeitam. E o nome do livro veio disso, porque assim, educando com respeito, no sentido de eu respeitar a criança. Mas respeitar não é fazer tudo o que ela quer. Exatamente. Não é nem ser um pai autoritário, nem um pai permissivo. E esse livro é isso. Então, ele tem uma parte toda teórica, ele é dividido em partes, então tem toda uma parte teórica. E no final, ele tem passo a passos para lidar com a birra, passo a passo para lidar com a questão da alimentação. Também já vou emprestar para uma outra amiga que está precisando. E fala do sono das crianças mais velhinhas. E ele fala do sono aí das crianças mais velhas, porque já entram questões, além das induções, aí eu falo das induções, mas também entram as questões disciplinares. Sim, esses 2 livros já vão de presente, já, porque está muito completo. Renata, eu queria te perguntar também sobre a tabela, né? Porque as mães, isso veio uma questão para mim. Teve uma mãe que eu falei que ia trazer você aqui, ela me perguntou: Fer, pergunta quantas horas é o ideal a criança dormir, até que idade? Porque de 0 a 6 é um, até 6 anos é outro, né? Fala um pouquinho da tabela. E o método, aqueles métodos que eu já li em outros livros, de deixar a criança chorar, pelo amor de Deus. A gente já falou do choro, o choro é uma coisa, deixar chorar é outro. Isso. Exato. Eu acho essa uma distinção, antes de falar das tabelas, eu acho essa uma distinção maravilhosa de se fazer. Porque quando a gente fala assim, quando as pessoas falam, porque deixar o filho chorando não sei o quê, eu às vezes não sei se isso é falta de comprometimento com a verdade ou se é erro de tradução. Então, assim, porque a maioria dos livros são escritos em inglês e aí você fala que o bebê não deve ser deixado chorando e as pessoas dizem, não pode deixar o bebê chorar. Permitir que a criança chore, expresse e se regule é uma coisa. Largar a criança chorando lá e ir embora é outra. Né? Então, largar a criança lá chorando... Entram outras questões, eu já atendi casos horríveis e a criança parar de pedir para mamar, porque ela entende que se eu choro e ninguém me atende, para que eu vou gastar essa energia? A criança começar a perder peso porque não pede para mamar. E a gente tem que fazer todo o trabalho inverso para ir... Renata, era um caso de depressão pós-parto e tal. Sim. Mas muita gente, muito médico, inclusive, ainda recomenda ao pediatra, fecha a porta, ela deu mamar, trocou a fralda, tá chorando, fecha a porta e deixa que vai parar. Nossa. Né? Então, assim, não é assim que eu trabalho, não é assim que nenhuma consultora, porque também tem todo um mito de consultoria de sono,
E são poucos profissionais que vão te recomendar deixar chorando, e são os maus profissionais. Tem muito profissional sério de consultoria de sono. Vamos contratar a consultora, já vão achar, já vai falar para deixar meu filho chorando. Mas muita gente tem resistência, muita gente vem para mim porque sabe que eu não trabalho assim, e muita gente resiste e fala assim, nossa, Renata, eu demorei até agora para te chamar porque eu achei que ia ser isso. E não, tá? Mas a questão da tabela de sono é assim, gente. Ciência nunca é taxativo. Isso é outra coisa que é muito importante. A gente hoje vive numa era do taxativo. Então, seu filho está lá ganhando peso, o pediatra vai marcando na curvinha dele, aí todo mundo fala assim, ai, meu filho está abaixo da curva. Aí, quando eu abro, ele está abaixo da média, mas ele está fazendo a curva direitinho. Média é uma coisa que ninguém tá. Ninguém está na média. A média é a soma de todo mundo. Então, assim, tem gente muito acima, gente muito abaixo. Não sei, tem toda uma variação. Então, assim, por que eu não gosto de tabela de sono? Porque quando eu falo para a mãe assim, seu filho vai dormir entre 10... A maioria dos nenéns de todas as idades, sono noturno vai ser entre 10 e 12 horas de sono. Ai, mas o meu filho só está dormindo 10 horas. A mesma coisa das sonecas. Quando eu lancei o meu método, eu estudei ele com base na observação. Eu saí do zero, né? Hoje em dia tem um monte de método com tabela de sono, aí, janelas de sono. O seu bebê pode ficar no máximo 40 minutos acordado. Não existe isso de teu filho vai ficar um máximo de... Uma coisa é você dizer assim, a criança está com sono e eu estou distraindo ela, estimulando ela para ela ficar acordada, que não é legal. Mas se chegou a 40 minutos e seu filho tá lá brincando, ele tá bem, gente? É isso mesmo. Ah, não, mas eu tenho que pegar ele e levar ele para dormir porque já deu 40 minutos. Mas ele não está com sono. Então, eu acho que falta a gente sair do lugar de ficar lendo. É um olhar para fora. Eu tô olhando para o relógio e para a tabela. Eu não tô olhando para a criança. Sim. Né? Então, assim, eu sei que... Essa transição das sonecas, tem tudo isso que as mães, né, elas se preocupam muito. Quanto tempo o bebê tem que dormir no mínimo? A gente sabe que tem a média do que os bebês recém-nascidos dormem ali 18 horas, né? A gente sabe que tem isso, mas não é uma regra. Não, então, e aí é um parâmetro. Meu filho está dormindo no total 9 horas por dia. Bom, ele está dormindo a metade do que deveria, do que a média, então ele está dormindo pouco. Sim. Mas seu filho está dormindo 7 horas, não tá nada de tão grave assim, sabe? Porque se a média é 9, vamos dizer, sabe? Sim. Então, você ter essa tranquilidade de entender que cada organismo é um organismo. E sim, quando a gente tem uma amostra grande, como eu tenho 3.500 famílias, eu sei mais ou menos onde é que vai acabar quando eu aplico o método. Quantas horas mais ou menos aquele neném vai dormir. Mas não é isso que me dirige. O que me dirige é, esse bebê está acordando da soneca rindo, feliz, brincando, então não interessa se ele dormiu só meia hora. E os exercícios que você passa, assim, por exemplo, para a mãe fazer, né? Porque a mãe tem que estar engajada também, né, Renata? Não adianta você chegar lá e... Por isso que elas demoram, eu acho, para te chamar. Elas também vão procrastinando um pouquinho. Ou acreditando segura, que você deixa chorar. Isso também, né? Mas eu acho que a grande importância, a coisa mais importante é que a mãe tem que estar decidida. Sim. Quando você está seguro, por exemplo, Renata, eu não sei se está na hora de desmamar. Eu disse, então não desmama. Eu não sei se está na hora de botar na escola. Eu disse, então não bota, porque a adaptação vai ser um horror. Você não sabe se você queria estar colocando, aí a criança vai chorar, você vai ficar com medo. É sobre isso, né? É toda a segurança que a gente passa para a criança, independente de qualquer questão, né? Seja até na alimentação, o quanto que a gente quer que a criança coma, o quanto que a gente quer que a criança durma. Então, assim, não é a gente, é a criança. O olhar é muito mais profundo do que a gente imagina. Eu proponho sempre uma postura passiva. É. No sentido de que, assim... Em tudo, tá, gente? Então, assim, a criança chorou, o que é uma postura ativa? Eu vou fazer ela parar de chorar. O que é uma postura passiva? Eu vou acolher e vou observar essa criança e vou ver se ela vai precisar da minha ajuda. Sim. A criança de 1 aninho e pouco, 2, ela tropeçou e caiu, o que é uma postura ativa? Eu saio correndo, pego ela no colo, não foi nada, não foi nada. Sim, primeiro a gente pergunta se machucou, uma postura passiva, como que ela tá... ver se ela vai chorar. Levantou, olhou pra você, chorou, disse, vem cá, meu amor. Sim. A não ser que você viu que foi uma queda feia, que vai realmente machucar e tal, mas não se apavorem. Né? Tipo, acolhe o seu filho, observa o que ele tá pedindo, o que ele tá precisando, que você vai evitar muito
problema na maternidade. Sim. E aí, nesses exercícios que você passa, geralmente, quanto tempo é o seu retorno, né? Porque a gente tem o tempo ali. Tem essa coisa que todo mundo fala, ai, é 21 dias pro corpo, né? Quanto é que é o tempo que a mãe começou hoje a consultoria com você? E aí não tá dormindo à noite, tem toda essa questão. Quanto tempo ali ela vai conseguir aplicar Fernanda, o método, né? De novo, é um parâmetro Em difícil, média, né? Porque cada Sim. família decide o ritmo. Na minha consultoria, cada família decide o ritmo que vai caminhar. Uhum. Mas, assim, quando eu vou na casa, a consultoria que eu tenho a residencial, eu passo 5 dias morando com a família. Em 5 dias a gente aplica. Você fica morando, Fico literalmente? morando. Eu entro na segunda de manhã e eu saio sexta-noite. Você tá brincando? Uhum. Semana sim, semana não. Eu voltei Chocada. agora do Rio, tava atendendo lá. A próxima é aqui, semana que vem, aqui em Curitiba. E daí você literalmente fica lá na casa da pessoa vendo o que a pessoa tá fazendo. E aí fico ajudando a colocar em prática Sim, e tal. tudo. Então, acordo todas as vezes de madrugada junto, fico direto. Maravilhosa. Mas aí, quando eu tô junto, a gente consegue caminhar mais rápido, porque eu consigo observar o que o neném tá dando conta ou não, Sim. o que a mãe tá dando conta ou não, e a gente vai... E elas se sentem mais seguras porque eu tô junto. Quando eu aplico online, a minha consultoria é de 1 mês. Em geral, leva uns 15 a 20 dias para conseguir aplicar tudo, porque aí tem um delay, né? Que assim, eu faço uma videochamada com você, aí você aplica, e às vezes você não consegue, marca outra. Aí a gente conversa, eu converso a cada 3, 4 dias com a mãe. Então, às vezes tem nessas correçõezinhas de curso, acaba demorando um pouquinho mais. E tem gente que leva 3 meses. Nossa. Porque, ai, Renata, eu quero fazer uma etapa agora. Mas não dá Aí, pra dar intervalo, dá? Dá. Porque, Tipo, por exemplo, eu tirei a indução da sucção. O neném já tá dormindo só embalando. Ah, tá. Eu posso parar ali. É uma coisa que o pessoal faz muito quando vai viajar. Ah, mas eu vou viajar, tá bom, gente. A gente para. ia falar sobre isso, porque na viagem, a rotina, né, de viagem e tal, porque aí as mães, elas estão desesperadas, né? Não conseguem ali Não querem aplicar viajar. tudo, não querem viajar, porque tem medo que saia daquela rotina. Porque aí, beleza, aplicou o método, tá fazendo tudo certinho. Mas, ó, antes disso, eu queria te falar, tô chocada com o que você, né, fica com as famílias, porque assim, é a primeira vez que eu escuto uma consultoria familiar que fica mesmo na casa da pessoa, né? Tirando a super, né, Nani, que a gente sabe que, nem sei se podia falar, mas agora eu já falei. Que dorme na casa da pessoa, que fica, né? Mas eu nunca tinha ouvido falar, assim, de uma consultora do sono participar, porque geralmente dá o exercício pra mãe. Eu trabalho das você. duas formas. Obrigada. Outra coisa, né? Essa questão, viagem. né? Voltando da viagem. Então, aí a mãe aplicou o método, fez o exercício. Aí ela tem medo de viajar. E aí, como que... Elas têm medo de viajar por causa disso, porque acham que está baseado na rotina. Mas, na verdade, desde que você não volte a induzir o sono da criança, ela não vai deixar de dormir bem. Sim. E depois é assim, gente, tudo... viajou, estava dormindo na mesma cama, voltou para casa. A criança, pode ser que na primeira noite dê uma reclamadinha, porque não vai dormir junto. Sim. É só ter paciência. Não, filho, você agora, né, a gente está em casa. E a criança entende muito bem que em casa é de um jeito... que fora do outro, que na casa da avó, tanto na escola, tanto que tem criança que em casa só dorme no peito chacoalhando não sei o quê, e na escola pega o cobertorzinho, deita e dorme. Nossa. Porque eles entendem as diferenças dos ambientes. Então é bem tranquilo, assim, no meu método, a questão de... Aliás, normalmente eles dormem melhor. Porque cansa mais, brinca mais, faz... Às vezes o problema é na volta, que os pais ficam assim, a tal da culpa, né? Mas estava dormindo no quarto comigo. E agora, como é que eu vou botar ele lá? E aí fica com peninha e bota na cama junto em casa. Aí você confunde a criança. Então, porque essa constância é muito importante para tudo, né? A gente por isso que os pais têm que estar engajados quanto a tudo, né? A gente precisa... É a mesma coisa quando fica doente. As pessoas me falam assim, Renata, ficou doente, o que faz? Eu digo assim, depende do tipo de mãe que você é. Por exemplo, eu sou uma mãe que não é que eu não me importo com choro, mas eu lido muito bem com choro. Então, quando as minhas ficavam doentes, eu ficava na cama comigo. Até hoje, então, 13, 14, se tá com febre, eu boto na minha cama para eu monitorar. Dormia na cama comigo, eu dava o peito toda hora, não sei o quê. Ficou boa, eu dizia, pronto, voltamos ao esquema. Chorava 1, 2 vezes ali e pronto. Se você é uma mãe muito sensível ao choro, o ideal é você flexibilizar o mínimo necessário. Então, de repente, vai você para o quarto da criança, para não tirar ela da cama dela.
para monitorar e tal. Então, assim, eu falo que autoconhecimento é tudo na vida. Sim. Você saber o que você dá conta de lidar ou não, né? Exatamente. Renata, e a gente está quase encerrando aqui, mas eu queria... O papo tá muito bom, eu queria perguntar muito mais coisa, mas, gente... Quando eu faço live também, eu digo, meu Não, Deus, quando eu olho o relógio, eu digo, e eu já assisti várias lives tuas e eu fico assim, ai, meu Deus do céu, ela é muito maravilhosa, né? Consegue... E eu vejo... Qual que é o caso que mais te marcou, assim, que você... De uma mãe que tava em desespero, assim, com sono. Você já contou vários, é subir, escada, descer, tirar, levar no carro, mas, assim, um que você falou, esse... Eu tenho um caso que me emociona muito quando eu falo, assim, não porque ele tenha sido difícil ou muito diferente, mas porque a fala da mãe, ela me sensibilizou muito. Então, essa mãe tinha um menino de 2 anos e pouco, e estava com uma neném de 50 dias. E a neném chorando de meia em meia hora a noite toda. E ela tinha colocado o menino na escolinha o dia inteiro, porque ela não dava conta. Era neném dia e noite, e o garoto e tal. E quando eu fui fazer o último retorno, né, agora eu já estou na adolescente, já, mas assim, quando eu fui fazer o último retorno, eu cheguei na casa dela e o menino estava lá brincando. E aí eu brinquei com ele e eu disse assim, e aí, não foi para a escolinha hoje, não sei o quê? E ela me olhou e ela abriu um sorrisão assim. E ela falou, agora ele vai meio período porque eu dou conta. Nossa. E me emociona muito porque, assim, era dessas mães que ela não queria ficar... Não que ela não quisesse ficar com o filho, mas tipo, não tinha como. Ela não tinha como dar conta de um neném acordando a amamentação de um, o outro fazendo birra do lado. E o prazer dela de ter tirado o filho meio período da escola para poder... Porque ela estava em casa, ela queria brincar com ele, tá? Sim. Então... Esses casos, assim, eu comemoro cada um. É o que eu falo, eu digo, quando a gente acha aquilo que a gente é apaixonado por fazer, né? Exatamente. Cada caso, para mim, eu comemoro como se fosse, assim, o primeiro, sabe? Cada mensagenzinha, adoro, gente, quando vocês me mandam. Ah, Renata, eu apliquei, ele dormiu pelo Instagram e tal. Sim. Mexe muito comigo ainda, assim. E isso é muito importante, né? E essa conexão que você faz com as mães também, levando, né, a tua experiência. E você é mãe, né, também. Então, uma mãe sempre ajuda a outra, né, Renata? Acho que isso é o mais importante. A gente parar com esse mundo de julgamentos e competições entre as maternidades, né? Mais lindas isso, que existem. E não é a maternidade mais linda, é a maternidade que você escolheu para você. É a maternidade dentro do seu possível. Então não tem o melhor jeito. Até tem o melhor o que a gente jeito vê, que você gente, encaixa. o que a gente vê da vida dos outros nunca é um todo. Isso é uma coisa que eu falo muito para as mães. Eu falo para minhas clientes, às vezes, assim, você está seguindo uma influencer que está acordando 40 vezes à noite e está achando lindo? Para de seguir. Porque não é verdade. E você vai ficar se sentindo mal porque você é uma mãe real. Você não tá... Aquilo não é um teatro, sabe? Então, eu acho que nessa época de rede social... Sabe o que eu falo sempre para elas? Eu disse assim, façam grupos de WhatsApp, porque no WhatsApp o pessoal fala a verdade. Exato. É verdade. E marquem piqueniques com outras mães. Eu tenho vários grupos, assim, de pós-parto, puérpera, sabe? E aí a pessoa tá ali sentindo na hora, ela coloca, manda. Sabe? E aí você vê o que é a realidade da vida dela. Ou marca um café, sai para sentir a verdade, sabe? Porque a gente vive numa época de muita ilusão e isso aumenta essa pressão e essa competição, essa coisa. Ah, meu filho dorme a noite inteira. Ai, mas o meu não. Tipo, a mãe, né, se sente culpada. Que mensagem que você deixa para essas mães que os filhos dormem a noite inteira e a outra não, e né, ela tá ali se sentindo culpada. E mais do que isso, a gente falar do acolhimento com essas mães, porque não é só o filho, né? Eu acho que é muito mais a mãe, né, do que o filho, porque a criança ela está sendo cuidada. O Winnicott, né, falava muito, diz assim, a maioria das crianças vai crescer bem porque a mãe está cuidando suficientemente bem, né? Sim. Mas o que eu costumo falar é assim, olha mais para o seu filho e para a natureza, porque é isso que eu falo, né? Eu disse assim, o que é um desmame natural? Em toda a natureza, todo mamífero a mãe cansa e ela para de dar, né? O que é um sono natural? A criança reclamou ali, mas é porque ela está com sono, então essa é a hora dela dormir. E parem de seguir regras, porque as regras elas são prisões. A rotina não é uma prisão. A prisão é aquilo que está todo mundo te dizendo que tem que ser. Sim. E não tem que ser nada.
Cada família se vai dormir junto, se vai dormir separado, se vai dormir na mesma cama, se vai dormir no berço, se vai dormir no colchãozinho, se você vai, sabe, o estilo de vida que você vai escolher, não é isso que importa. O que importa é que você se conecte com seu filho. Sim. Que você olhe para ele, não para a tabela, não por fora, não para controlar. Se você olhar para o seu filho, isso é uma coisa que eu ensino todo dia para as mães. Olha a expressão corporal dele, o que ele está dizendo. Ele quer que você faça, às vezes, né, tá tentando ajeitar a criança, e a criança está gritando, virando contra. Ele quer que você ajeite? Não. Então solta. Tá? Então olha para a criança, olha para o seu filho, olha para o que ele está te dizendo. Não fica tentando resolver, observa. A observação vai ajudar a resolver muita coisa mais fácil. É esse olhar integrativo com a criança. E com integração familiar, né? Seja mãe solo, seja, né, qualquer tipo de mãe. Não existe isso. É o olhar integrativo com a criança. Exatamente. Independente de qualquer coisa. Obrigada, muito obrigada, viu, Renata, por você estar aqui com a gente e levando tanta informação e orientação. E se você gostou desse vídeo, compartilha, comenta, coloca aqui nos comentários se você está tendo alguma dificuldade do sono e procura a Renata, porque ela faz consulta online também, gente. Para achar a Renata é @sosseguinho nas redes sociais. E ela também tem o site onde tem os livros, tem o Espirra Monstro para as crianças que são maiores, que é www.sosseguinho.com.br. Tá certinho? Isso. E, gente, fica a mensagem para vocês, muita informação e orientação aqui no Mãecast. Compartilha o vídeo e beijo. Com amor, transformamos o mundo. Beijo, gente. Obrigada. Obrigada, Renata. Obrigada pelo convite.